Fala, Leonard. Questão 140, matemática financeira agora. Esses números bem doidos aqui, né? Mas, na minha opinião, uma questão tranquila. Sem muito problema não. Vamos lá. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é quanto? Vamos ver qual que é a historinha. Um empréstimo foi feito a taxa mensal de I% usando juros compostos. Juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. Parcela, né? Legal. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Valor atual. Nós vamos fazer aqui usando a formulinha e depois explicando aqui o que é o valor atual, o valor futuro, que agrega bem mais na minha opinião, né? Vamos lá. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. Então ele pagou a quinta, após pagar, né? Já pagou, beleza. E ele vai quitar a dívida no instante em que ele iria pagar a sexta parcela. Então ele vai pagar a sexta, a sétima e a oitava. Tranquilo? Então ele vai pagar o seguinte, ó, sexta, exatamente na data que ele ia pagar a sexta mesmo. Daí a sétima, ele vai pagar um mês antes, né? E a oitava, 2 meses antes. Concorda comigo? Beleza. Então, a sexta, ele vai pagar o próprio valor da parcela, né? O que ele fez aqui ainda, para dificultar um pouquinho? Colocou em evidência o P, né? Então, se a gente fosse multiplicar, fazer o propriedade distributiva aqui, né? Chuveirinho, etc. Ficaria P aqui no lugar do 1. Vou até fazer assim, ó. P sobre esse valor, P sobre esse valor, tal, né? Vou fazer rapidão aqui. P. Aqui, ele ficaria também... Vou escrever em todos, depois eu explico por que essas duas aqui não poderiam ser, né? Beleza. Então, a sexta parcela, ele não vai ter desconto nenhum. Ele vai pagar a sexta parcela na data que era para pagar mesmo, ou seja, ó, no ato de pagar a sexta parcela. Correto? Então, quando ele foi pagar a sexta, ele pagou a sexta e a sétima e a oitava. Então, a sexta ele não pagou com desconto nenhum. Então, por isso que não poderia ser nem a D, nem a E. Beleza? Legal. Então, a sétima, como é que a gente calcularia, né? A gente tem a formulinha do desconto composto. A igual a valor atual igual ao valor nominal, que multiplica 1 mais I elevado a menos N. Ou seja, né? Como esse N é negativo aqui, a gente inverte a fração, que eu poderia pensar aqui sobre 1, né? Então, inverto essa fração e inverto o sinal do negativo. Estranho falar inverto, né? Então, seria igual a N sobre 1 mais I elevado a N. Correto? Beleza, então, se eu estou pagando um mês antes, ó, sétima parcela, estou pagando um mês antes. Então, o N, o valor nominal, é o valor que ele chamou de P ali, parcela, né? 1 mais I elevado a 1, que eu não preciso nem colocar, ou posso colocar, vamos ver, de acordo com as alternativas ali. E a oitava parcela eu vou pagar 2 meses antes, então seria parcela 1 mais I elevado a 2. Aqui sim preciso colocar, né? Então, a alternativa que nos dá essa resposta aqui é a letra A. Ele não colocou aqui o 1, né? Ele colocou sobre 100 aqui por essa questão do percentual, né? Ele falou I%, então sempre tem que ser o sobre 100 aqui para ficar em decimal, beleza? Não vou entrar nesse mérito aqui agora, não. Vou entrar no outro mérito. Então, a letra A, ó. Vou entrar no outro mérito. Por que a gente chega nesse valor aqui, né? Por exemplo, eu confesso que eu não lembrava essa formulinha aqui na hora de fazer a prova lá, mas só de olhar aqui
eu lembrei a questão dos juros compostos e consegui resolver sem problema, tá ok? Então, na minha opinião, é muito mais importante você entender, porque pode passar uns 10 anos aqui, eu ainda vou saber resolver alguns probleminhas, sem lembrar a fórmula. Beleza? Então vamos lá, ó. A fórmula que eu lembro aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Se bem que tá pouco espaço aqui, né? Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Aqui em cima. Vou separar bem aqui. Legal. Então, a formulinha que eu lembro é dos juros compostos. Então, montante, vou chamar aqui, ó, valor futuro igual a valor atual, que multiplica 1 mais i elevado a n. É basicamente o oposto aqui, né? Se eu chamasse esse n de valor futuro, então ficaria exatamente o oposto, né? Quando eu passasse esse 1 mais 1 dividindo, ele ficaria igualzinho esse cara aqui, né? Só que no lugar do f eu chamei de n, tá ok? Mas seria exatamente a mesma coisa. Beleza. Então, se o valor futuro é o valor atual que multiplica esse termo aqui, então, se eu fizer o oposto, fica facinho de lembrar, né? Mas, só para a gente ter uma noção aqui, ó, o que acontece? Esse cara aqui, ele vai aumentar o valor desse cara aqui. Porque a gente tem 1 mais i, tá somando aqui, então vai aumentar um pouco em relação a esse cara aqui que já era. Vamos fazer um exemplo na prática aqui, ó. Por exemplo, 100. Ele está falando aqui que são todas as parcelas iguais. Só que eu vou fazer aqui sendo diferente, tá? Juros compostos simples. Juros compostos é uma ideia mais comum. Então vamos lá, ó. 100, se eu pegar 10%, ficaria 110. Se eu pegar mais 10%, eu sempre pego do mês anterior. Então, 10% de 110 dá 11, então daria 121. Mais 10%, 10% de 121 dá 12,1. Então daria 132, 12, né? 133,1. E assim por diante, tá ok? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse cara aqui e multipliquei por 100% mais 10% uma vez, para chegar nesse cara aqui. 100% mais 10% seria o 1, 100 sobre 100, né? Mais 10% é 0,1. Então, se eu multiplicar esse cara por esse termo uma vez, eu chego no 110. Se eu multiplicar duas vezes, seria ao quadrado, né? Eu chego no 121. Se eu multiplicar 3 vezes, eu chego no 131. Pode fazer a continha aí para você conferir. Então, se eu quero fazer o caminho de volta, eu divido uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes esse número aqui. Por isso que a gente chega na fórmula do valor atual. Beleza? Que é uma forma de fazer o desconto. Tranquilo? Conheça o Nerd Clube, link aí na descrição. E o Nerd, todo mundo aprende aqui. Valeu!